Salve, salve galera do Botafogo aqui no canal da Cachorrada Alvinegra. Sextou, cachorrada! Hoje, dia 3 de maio, um dia após o jogo Botafogo e Vitória no Newton Santos. Um jogo que terminou 1-0 para o Botafogo, com um golaço que foi uma pintura, uma aula de ataque, bola de pé em pé, até o gol, até o Eduardo fazer o gol. Um golaço que todos os críticos da imprensa tradicional, com a imprensa alternativa, todo mundo falou, elogiou o gol do Botafogo. O Botafogo merecia fazer mais gols para ir com a vantagem do próximo jogo lá na Bahia, né, contra a Vitória, que será o jogo decisivo para continuação na Copa do Brasil. Mas a vantagem é importante, 1-0 é importante, e acredito que lá ele vai fazer valer essa vantagem e ampliar com mais gols. Eu sou o Cão Sião, do canal Cachorrada Alvinegra, né? Peço a vocês que deem um like e se inscrevam, né? Curtam esse vídeo, curtam o canal da Cachorrada Alvinegra, que faz pré-jogo nos estádios, tem um papo segunda-feira muito legal, e convido a quem não conhece a conhecer. Bom, dando continuidade ao papo do jogo de ontem, realmente o Botafogo no segundo tempo, o primeiro tempo foi um tempo que houve muitas mudanças, foram 7 jogadores que não costumavam jogar junto, apesar de fazer parte da equipe, a equipe vem se formando um conjunto mais constante, que joga mais, e inclusive foi por isso que o técnico resolveu botar 7 novos jogadores, ou 7 jogadores que não vinham jogando com frequência e tinham menos entrosamento. Então o Vitória fez valer a sua tática defensiva, e o Botafogo teve alguma dificuldade e terminou o primeiro tempo 0-0. Segundo tempo, depois de 10 minutos, o técnico Arthur Jorge fez as mudanças. Essas mudanças foram de imediato, Botafogo foi para cima, uma transformação imediata, Botafogo foi para cima, e num desses ataques, gol, né? E depois teve mais 2 gols anulados, né, por impedimento. Vale ressaltar que o Arthur Jorge, o técnico, está conhecendo já a equipe, e que geralmente no segundo tempo ele tem feito mudanças, troca de jogadores que propiciam a melhora no jogo, né? Propiciam um melhor desempenho no time, talvez por jogadores que entrem mais já condicionados na posição que eles jogam, ou talvez por entrarem mais frescos, mais descansados que outros, né? Então foi um jogo bom, fechamos o jogo com a vantagem de uma vitória, que é muito importante na Copa do Brasil, e vamos ter que, lá em Salvador, manter essa vantagem para trazer a classificação para o Rio. Após o jogo, fizemos o pós-jogo lá no estádio mesmo, um pós-jogo curtinho, vale a pena procurar aí nos vídeos e assistir, e encontramos a Lara. Lara é uma design do coletivo Ninguém Ama Como a Gente, né? E esse coletivo é o que prepara os mosaicos, o 3D, é o que cria toda aquela animação para encantar o público que vai ao estádio, e também quem assiste o jogo em casa. E ela nos confidenciou que no domingo terá uma novidade em relação a esse pessoal da animação ao mosaico, ao 3D. Ela não falou o que era, mas falou que domingo teremos novidades. Então fiquem atentos, quem puder vá assistir esse jogo, dá uma força, é Campeonato Brasileiro, Botafogo já está com 5 vitórias, vale a pena assistir esse jogo e certificar dessa novidade, né, que a Lara nos contou. Tivemos também a felicidade de encontrar o Lorenzo, um jovem torcedor que mora ao lado do Newton Santos, está lá sempre, feliz, fã do Tiquinho,
saiu logo em seguida porque ia fazer uma prova hoje, né? Foi ontem isso, hoje, de matemática, em que o pai dele falou que ele é fera. Eu falei que depois ia cobrar o resultado para ele. Tivemos boas notícias durante a semana, um faturamento muito bom no ano de 2023, um crescimento no faturamento e a diminuição do nosso déficit, né? Isso é importante para o futuro da SAF. É em torno de 500 milhões, né, de faturamento, um pouco mais de 500 milhões, eu não me lembro o valor exato. E essa notícia movimentou todo o meio, provando que a SAF está sabendo trabalhar as potencialidades do time, comercialmente, dos produtos, dos shows, do estádio Newton Santos como uma casa de shows que fatura e dá superávit, né? E, paralelo a isso, tivemos uma notícia ontem, horas antes do jogo, o GE lança que o Botafogo lança uma notícia que o Botafogo está devendo 20 milhões de reais de verbas que não foram pagas aos jogadores e empresários, né? Antes do Botafogo soltar a nota, nós do canal Cachorrada Alvinegra já tínhamos detectado um problema, que atualmente o jornalismo preza por likes para dar notícias assim, furo de reportagem, né? Lançar uma notícia que ninguém deu para ter mais like, mais visualização. O GE tem uma tradição de ser anti-Botafogo, né? Não sei se a linha editorial dele é da Flapress ou de qualquer outra coisa. Essa notícia não tem muito a ver com o Flamengo, mas eles sempre têm uma má vontade com o Botafogo. E eu nem acho que isso seja uma vontade, eu qualifico como uma falta de profissionalismo ou uma distração grave do jornalista, do diretor-chefe, que deixa passar uma reportagem sem consultar o outro lado da história. Se existe uma denúncia de que fulano deve, para você publicar essa notícia, você tem que saber se a outra pessoa realmente deve, né? Não é porque eu acuso que ela está me devendo que eu vou sair por aí dizendo ela está me devendo, não. Eu, como bom jornalista, vou consultar as duas partes para, sim, trazer uma informação correta. Baseado nisso, mas não foi só o GE, não. A mídia alternativa, mídia que cobre o Botafogo, também tem vacilado, né? Tem soltado notícias aí que não tem nada a ver. E é importante que o jornal, claro que ele tem uma assessoria jurídica, uma pessoa que entenda de processo, primeiro se informa, depois pega aquele processo, manda para o setor jurídico, avalie isso aí se tem fundamento. Ah, não, tem fundamento. O cara está cobrando, mas vamos escutar o lado de quem está devendo, para ver se existe uma concordância nessas informações. Isso não foi feito, lançaram essa matéria, o Botafogo ontem mesmo mandou, esculachou com o advogado, o escritório de advocacia, esculachou com os empresários, que segundo eles vivem desse tipo de demandas duvidosas, enquadrou também a mídia formal, tradicional, a mídia profissional e os canais alternativos de futebol, falando que o correto, o profissional, o justo é lançar matérias que sejam verdadeiras ou que tenham cunho verdadeiro, que haja a possibilidade do contraditório. No direito é isso, a possibilidade do contraditório. Eu gostei muito da posição do Botafogo, é isso que o Departamento de Comunicação do Botafogo deve fazer mais vezes, ou seja, se posicionar imediatamente, para que a torcida não fique chateada, não crie um mal-estar entre os torcedores e também, imagina um momento de pujança no Botafogo, de elevação de faturamento. Isso é uma imagem positiva que atrai mais patrocinadores, pessoas que queiram investir no Botafogo, né? Aí chega uma notícia negativa, esfria. Mas foi tudo resolvido, foi tudo bem posicionado, bem esclarecido. Até o GE, eu acho que mudou, depois foi obrigado a mudar a informação, né? Corrigir a informação que havia dado errado, e está tudo certo.
Agora, pessoal, eu queria trazer uma curiosidade, né, a respeito de alguns jogos que serão cancelados. Bom, os jogos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também até da Libertadores e que tenham times do Rio Grande do Sul participando, serão adiados. Obviamente, em função da tragédia dessas chuvas que têm caído torrencialmente no estado do Rio Grande do Sul e trazido muitos problemas, né? Então, esses jogos serão adiados porque os times do Sul não têm condições de treinar e talvez não tenham nem condições nem de receber os times adversários ou de viajar, estão impossibilitados, né? Isso é um dos motivos que teremos jogos adiados. Outro, a exemplo do Botafogo, que terá o jogo do Corinthians, contra o Corinthians e contra o Fluminense adiados por choque de calendário. A exemplo que o Botafogo joga quinta-feira com a LDU, semana que vem, né? E teria um jogo no sábado com o Corinthians. Só que não permitem jogar nesse curto período de tempo, é humanamente impossível. Então, esse jogo poderia transferir o Corinthians para o jogo para domingo, Botafogo e Corinthians? Poderia. Mas só que o Corinthians tem um jogo, acho que na terça-feira, então não pode. A CBF está com essa dificuldade de ajustar o calendário. A mesma coisa vale para o jogo do Fluminense, né? Então, o Botafogo terá 2 jogos adiados, que de alguma forma, eu não gosto muito de jogo adiado não. Parece que a gente vai ter a vantagem de 3, 6 pontos para disputar depois, mas isso não me agrada. Me parece que até o time dá uma relaxada, tira o foco dos campeonatos. Mas tem outro lado. Como nós temos um técnico que vai completar um mês agora, no Botafogo, treinando o Botafogo, esse período de 10, 12 dias é muito bom para ele fazer treinos, entender melhor a equipe, ajustar a equipe para que a equipe jogue melhor, né? Cada vez mais com a cara dele. A equipe comprou a ideia do técnico, então esse será uma intertemporada que ninguém estava esperando. Talvez tenha sido por isso que a CBF não aceitou o pedido de paralisação dos campeonatos na Copa América, porque já tem esses ajustes de tabela que ela nem está tendo como ajustar muito bem, ela nem sabe como vai resolver isso. E a Copa América, se os times parassem, ia atrasar muito o final dos campeonatos, ia chocar datas com Libertadores, com o final de Copa do Brasil, ia ser confuso. Pessoal, eu acho que eu pude esclarecer algumas coisas. Agradeço imensamente quem puder dar o like, acompanhe, veja as entrevistas. Segunda-feira nós teremos o Papo com Baltazar e domingo, é claro, o pré-jogo e o pós-jogo de Botafogo e Bahia. Valeu, galera! Sextou, cachorrada! Aproveitem esse final de semana muito com a família, com os amigos e assistindo o jogo do Fogão. Fogão pra cima, gente. Um abraço, fui!